Se você é um fã de Star Wars, com certeza você já ouviu falar nos termos Canon e Legends. Mas se você for um fã novo, talvez todos esses conceitos seja algo novo para você. E que é isso aí? É de comer? É de beber? Vem comigo que eu te conto. Saudações imperiais. Hoje eu vou falar de algo que todo mundo tem uma dúvida imensa, que é a diferença entre Canon e Legends lá na saga Star Wars. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e obviamente ativa o sininho para você não perder mais vídeos como esse e mostrar para todo mundo que você está curtindo nosso trabalho. A resposta para essa pergunta entre Canon e Legends pode até parecer um pouquinho complicada, mas nem é. Deixa eu te contar uma história aqui. Tudo começa lá em 2012. Quando o George Lucas, dono e criador de Star Wars, ele decidiu simplesmente vender a sua propriedade, sua obra, para a Disney por apenas 4 bilhões de dólares. Ficando atrás apenas das compras da ABC, por exemplo, que foi por 19,7 bilhões, a Pixar por 7,6 bilhões e a Fox Family por 5,2 bilhões de dólares. Mas e daí? Bom, e daí que a Star Wars tinha que continuar, obviamente, Era uma máquina de fazer dinheiro e, obviamente, tinha que recuperar todos os seus investimentos. E a Disney já estava querendo entrar em pré-produção da trilogia sequel de Star Wars. Na verdade, depois de 2012, a conversa era essa. Ia ser basicamente um filme a cada 2 anos, Grandes eventos assim, de as pessoas irem para o cinema para retornar o valor que Star Wars valia. E, obviamente, retornou, a gente sabe disso, Mas seria a trilogia que iria continuar os últimos 6 filmes, Das 2 trilogias, obviamente, do George Lucas. Mas, nesse meio tempo aí, a gente tinha vários autores que, obviamente, trouxeram várias contribuições e 30 anos de história, mais de 30 anos de história. Luke Skywalker estava casado, já tinha filho, teve neto, Palpatine deu um jeito de transferir sua essência para outro corpo, o Grão-Almirante Thrawn, que todo mundo conhece hoje em dia, já havia aterrorizado a galáxia não uma, mas 2 vezes, Chewbacca já havia morrido como consequência de uma guerra contra invasores de outra galáxia, que eram os Yuuzhan Vong, e muitas outras coisas também foram construídas no passado, como a Velha República, a história de Revan e sua cruzada contra os invasores mandalorianos, a origem do Jedi e o conflito contra o Sith, e até mesmo a criação de Anakin Skywalker como uma resposta da Força para os experimentos macabros que Darth Plagueis estava construindo. Mas, e aí? Como é que você conseguia continuar essas histórias? A resposta aqui era bem simples, era só não continuar. Porque imagina só, você ter que repassar 30 anos de história pra galera que vinha assistir seu novo filme. E ainda por cima, lá atrás, o próprio George Lucas consideravam essas obras como um mundo à parte dos seus próprios filmes, um universo paralelo. Era literalmente uma missão impossível. Não, essa missão impossível não. Mas era uma missão impossível. E deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Que é uma coisa que quase todo mundo associa errado. Eu falei a vocês que a compra da Disney, a compra da Star Wars pela Disney foi em 2012, Pois é, mas só em 2014 que eles anunciaram que o que foi lançado até então ia ser dividido em 2 vertentes, 2 cronologias, o Canon e o Legends. Ou seja, por mais que todo mundo fica dizendo aí que Legends é todo material que veio antes da compra da Lucasfilm e o Canon foi o que veio depois de tal compra, esse ainda é um fato errado. Inclusive, a gente obviamente teve material 2012, 2014, veio lançando. Star Wars não foi um produto parado porque vendeu, ainda continuou produzindo, mas alguns conteúdos eles foram jogados a maioria no caso, foi jogado para o Legends, Inclusive, depois do próprio anúncio deles disserem assim, a gente vai reiniciar o universo, botar Canon e Legends, fazer essa distinção, a gente também ainda teve vários outros materiais Legends também ainda lançados, como por exemplo o Manual do Império, o volume 2 da HQ Star Wars Legacy e até mesmo expansões para o jogo Star Wars The Old Republic, que tratava de um assunto, a Velha República, bem popular no Legends, e bem popular na saga Star Wars hoje em dia. Então, agora que estava tudo separado em 2 histórias, em 2 vertentes, por assim dizer, ou 2 cronologias, como eu falei, a Disney decidiu nomear uma de Legends, como lendas, e como a gente já viu várias citações por aí, sempre há verdades nas lendas, de onde eles podiam usar inspirações no futuro, e aí a gente tinha Canon, de um lado Legends e do outro Canon. E o Canon era o que estava valendo a partir de agora para a gente criar, um universo coeso que conversasse entre si e conversasse, cada obra, ela conversasse em um universo coeso, queria lançar, como livros, quadrinhos, jogos, animação, tudo isso ia conversar para funcionar como um universo só. Eu não vou entrar no mérito ou demérito disso aqui, mas a gente já tá há 10 anos, com essa compra aí, então não vou nem falar nada. Mas, enfim, daí quase todas essas histórias aí que a gente conhece ou conhecia, elas foram pro Legends, e elas passaram a não valer mais, certo? Elas não
passaram a não valer mais por efeitos cronológicos, elas ainda estão lá. É bem simples isso. A galáxia agora estava resetada a um estado onde a Batalha de Endor foi o último grande acontecimento, e se você olhasse para trás, a ameaça fantasma era a coisa mais detalhada que você poderia encontrar. E por que é que eu falei que quase todas as histórias foram jogadas pro Legends e não todas? Eu já te respondi isso, acabei de responder na verdade. O porquê? Os filmes eles ainda estavam valendo, obviamente. Então toda a história de Anakin Skywalker, sua redenção, as aventuras de Han Solo, Leia, Luke Skywalker, seriam tudo utilizadas para construir uma nova base que seria o ponto de partida do agora chamado Canon. E além disso, também a gente teve The Clone Wars, né, que foram criados pelos próprios George Lucas, né, para complementar aquele rodapé dos filmes chamados As Guerras Clônicas, né, e também foram jogados pro lado do canon para incrementar em uma obra que vinha logo aí, que era Star Wars Rebels. E logo em seguida, o material que estava contando sobre a formação da Primeira Ordem e a Resistência também estava chegando nas prateleiras em formato de livro, que era a trilogia Marcas da Guerra. Então, resumindo bem, tá aí a diferença. Então, bora botar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, teve um Luke que se casou, teve filhos e até netos lá no Legends, no pós-episódio 6, né? Essa história, ela não vale pro canon. Então, permite que novas histórias com o mesmo personagem seja criada durante esse período. E, obviamente, também não impede de eles estarem reutilizando conceitos do Legends para construir histórias do canon, como, por exemplo, a gente sabe o Grão-Almirante Thrawn. O Grande Almirante Thrawn, um personagem famosaço no Legends, um personagem que também se tornou famoso no canon, agora tá vindo aí na série da Ahsoka, mas ele foi introduzido na série Rebels, na Star Wars Rebels. A diferença é que eu estava falando agora. No Legends, Thrawn ele só se torna um problema para a rebelião, a pedra no sapato da rebelião, depois que o Palpatine morre lá em Endor. Mas no canon, ele já luta contra as células rebeldes antes mesmo da primeira Estrela da Morte explodir. Então, é aquilo, mesmo personagem, mas histórias diferentes. Mas, e no meio desse aglomerado de conteúdo, tem uma coisinha aí, que é Star Wars Visions, por exemplo. Pois é, Star Wars Visions ele caminha naquela linha do meio ali. Não é nem canon, nem Legends. O termo correto para isso é literalmente não canon, que é um terreno onde vários autores, produtoras podem explorar sem quebrar a mitologia de Star Wars, sem quebrar o cânone de Star Wars, sem quebrar a cronologia e sem quebrar também tudo que faz de Star Wars, por assim dizer. E obviamente não precisa se preocupar com coisas que se encaixam ou não no canon para fazer esse tecido conectivo. Inclusive, por exemplo, uma linha bastante popular de histórias não canônicas são Star Wars Infinitos, que contam uma versão alternativa de acontecimentos dos 3 filmes da trilogia original, além obviamente do jogo Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, que continua os eventos do final alternativo do jogo original, The Force Unleashed, onde Starkiller simplesmente, Starkiller, aprendiz secreto de Darth Vader, mata ele e assume seu lugar como aprendiz de Palpatine. Então já dá pra ver porque não é canônico isso aí. Então é isso aí, você entrou aqui pra entender Legends e Canon e agora já saiu com um termo novo, olha só. Por sinal, compartilha com a galera esse vídeo, deixa o like e ativa as notificações para mais vídeos como esse. No mais, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.